E aqui a gente volta com alguns conceitos extremamente importantes dentro da atuação em geral, porque quando a gente fala de balanço energético, a gente também usa esses conceitos dentro de um processo de emagrecimento, beleza? Balanço energético é o equilíbrio entre a energia gasta pelos organismos de diferentes formas e a energia ingerida por meio da dieta. Energia quantificada pela caloria, ok? Então vamos lá. Quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. O que é isso? É a caloria. O que é a caloria? A caloria é uma unidade de energia. E o que significa? É a quantidade que eu utilizo para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. E o que é o balanço energético? O balanço energético é o que eu gasto, é o equilíbrio entre a energia que eu consumo e a energia que eu gasto. Como assim? O que eu consumo? Eu não falei que a caloria é uma unidade de energia? Quando você se alimenta, você consome o quê? Calorias. Todos os nutrientes, é claro, macros e micros, mas você consome calorias. Então, balanço energético é o equilíbrio entre o que eu consumo e o que eu gasto. Então, é a quantidade de alimento que eu consumo com a quantidade de energia que eu gasto. Isso é o balanço energético, ok? E aqui a gente tem a relação de ingestão e necessidade energética. Então, quando a gente fala de balanço energético, a gente tem balanço energético positivo, balanço energético negativo e balanço isoenergético. Como você também pode falar, equilíbrio energético positivo, equilíbrio negativo, equilíbrio isoenergético, tá bom? Mas a gente vai trabalhar com o contexto de balanço energético positivo, balanço energético negativo e balanço energético e balanço isoenergético. Primeiro, balanço energético positivo. A ingestão excede a necessidade energética. O que significa isso? Eu como mais do que eu gasto. Se eu adquiro mais energia do que eu gasto, eu tenho como resultado o aumento do peso corporal, ok? Depois eu tenho balanço energético negativo. A ingestão não atende às necessidades energéticas, então vai acontecer um déficit energético. O que significa isso? Eu me alimento menos do que eu gasto, então eu vou ter como resultado a redução no peso corporal. Então um indivíduo em processo de emagrecimento, é interessante que o balanço energético fique negativo? Com certeza, tá bom? Balanço isoenergético. A ingestão e as necessidades energéticas são iguais. Então, eu tenho um equilíbrio do que eu como e do que eu gasto, porque o que eu como é o que eu vou gastar. Então, não tem como resultado nenhuma modificação no peso corporal. Ou melhor, tem como resultado nenhuma modificação no peso corporal. Por quê? Porque se eu consumo o que eu gasto, eu zerei a balança, tá? Elas por elas. Beleza? Ótimo. De forma geral, a despeito do balanço energético ter relação direta com o peso corporal, os desequilíbrios diários não provocam alterações perceptíveis nesse peso, a menos que este se prolongue por algum tempo. O que esse trecho quer dizer? Uma frase muito inteligente que eu gosto de falar. Não é se comendo muito por um dia que vai ganhar peso. E não se é comendo nada por um dia que você vai perder peso. Então, se você tem um desequilíbrio energético, eu comecei lá a dieta na segunda, comecei a alimentação na segunda. Fui lá segunda, terça, quarta, fiquei 1 mês, 2 meses, aí eu comi muito um dia. Não é aquilo que vai te fazer ganhar peso, tá bom? Aí você come ali durante 23 anos, 25 anos e agora você quer perder peso. Aí você vai começar a ficar
dia inteirinho sem se alimentar, no dia seguinte você vai falar, acho que eu já perdi alguma coisa. Não funciona dessa forma, até porque a gente leva um tempo para nascer, né? Não é da noite pro dia, então tudo tem um tempo, tem tudo um preparo, uma mudança, até que a gente consiga atingir de fato esse objetivo. O que traz para vocês então? Isso é uma informação extra, acho que nem está no livro de vocês. Para você ganhar cerca de 1 quilo de peso corporal, você precisa de um desequilíbrio energético de 6.000 a 800 calorias, 6.000 a 8.000 calorias durante um período determinado. Então, para ganhar 1 quilo de peso corporal, você precisa de um desequilíbrio de 6.000 a 8.000 calorias durante um período determinado. Como isso? Aí eu trouxe exemplo para vocês. Uma pessoa que necessita de 2.000 calorias por dia, ela ingere 2.500 calorias. Ela está em balanço positivo de 500 calorias. O que significa isso? Ela está consumindo mais do que ela está gastando. Quanto? 500 calorias. E a cada dia que transcorra nessa condição, aumentando 1 quilo de peso em um período de 14 dias. 500 calorias vezes 14 dias dá 7.000 calorias. Essa pessoa, esse indivíduo, ela esteve em um desequilíbrio energético positivo, um balanço energético positivo, durante 14 dias, excedendo 500 calorias da sua necessidade por dia, totalizando 7.000 calorias. O que a gente viu ali? Que o desequilíbrio entre 6.000 a 8.000 calorias durante um período determinado é o necessário para se ganhar 1 quilo de peso corporal. Ficou claro, galera? Esse indivíduo consumiu 500 calorias por dia a mais do que necessário pelo período de 14 dias, resultando então no aumento de 1 quilo de peso corporal, ok? Energia consumida é toda a energia que entra. A energia consumida no processo do balanço energético é proveniente da alimentação. Então, toda a energia que entra é energia consumida. E ela é da onde? Ela é proveniente de quê? Da alimentação. Repor as minhas energias por meio da alimentação. E o conteúdo da energia do alimento vai depender da composição de macronutrientes. Então, a gente tem quais macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura. A gente sabe que 1 grama de carboidrato equivale a 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. E 1 grama de gordura, 9 calorias. Beleza? Então, eu tenho energia. Eu tenho 4 calorias por grama de carboidrato, 4 calorias por grama de proteína, 9 calorias por grama de gordura. E o álcool? O álcool ele entra? O álcool ele entra como uma caloria vazia, mas ele também é bem calórico. Ele tem mais caloria do que o carboidrato e a proteína. O álcool ele tem 7 calorias por grama, ok? Energia despendida é toda a energia que sai, é a energia eliminada, a energia gasta. E ela pode ser por 3 formas. Metabolismo basal, que é aquilo que é utilizado para manter as atividades vitais do nosso organismo. Digestão e efeito térmico dos alimentos é aquilo que eu gasto para a digestão, o efeito térmico dos alimentos. A gente acrescenta ali 10%, que seria como se fosse uma termogênese, seria os 10%, esse efeito térmico dos alimentos, é a temperatura que vai utilizar ali para quebrar. E a atividade física, aquele boom a mais que a gente tem, aquele gasto além do necessário. Então, a atividade física, seja uma atividade bem leve, de um estilo de comportamento sedentário, onde eu ando em casa, eu não faço prática de exercício físico todos os dias, cerca de 30 minutos, eu não faço uma caminhada, mas eu ando dentro de casa, eu arrumo uma casa,
eu pego o ônibus para trabalhar, eu trabalho andando, até aquela pessoa praticante de uma academia, de uma modalidade esportiva, de um atleta de alto rendimento. Então, essas são as 3 formas de energia, de gasto energético. Então, a gente tem o basal, digestão e efeito térmico dos alimentos e atividade física. Como que a gente sabe como que a energia é gasta? O quanto dessa energia é despendida? A gente deve registrar. Lá na nossa anamnese, vai se registrar todas as atividades realizadas no período de 24 horas. Cada atividade tem um gasto energético. Então, vai se anotar todas as atividades e vai fazer o cálculo desse gasto energético. Nós vamos fazer uma aula que eu vou, seja agora nesse período que estamos por EAD à distância ou depois presencial, vamos ver como que vai ser, onde eu vou ensiná-los a fazer o cálculo de METs, para vocês entenderem o cálculo energético de cada atividade específica. Então, você registra todas essas atividades realizadas no período de 24 horas e vai fazer a soma desse gasto energético. E aí a gente tem o equilíbrio energético, quando a energia ingerida é equivalente à energia despendida. O percentual de gordura corporal tende a permanecer estável, que é exatamente o balanço energético isoenergético, beleza? O balanço energético equilibrado ou o balanço isoenergético, que é o meu equilíbrio energético. Aí eu tenho aquela mania, né? Eu quero perguntar dúvidas, mas aí a gente vai ter um momento para esclarecimento de dúvidas em breve, tá bom? A determinação da necessidade energética, vocês já viram em avaliação nutricional como funciona. Eu só trouxe para vocês lembrarem dos nomes, mas não iremos nos aprofundar nessa determinação, porque vocês já tiveram uma disciplina onde vocês falaram de cada um. Então, podemos usar a calorimetria direta, que é o padrão ouro, calorimetria indireta, que ajuda, que também é considerado um padrão ouro de gasto energético, água duplamente marcada, sensores de movimentos, frequência cardíaca, registro de recordatório das atividades realizadas e fórmulas preditivas, faixa de baixo custo. Para nossa área de atuação, o que é bem viável, prático e de baixo custo são os registros de recordatório das atividades realizadas e as fórmulas preditivas. As atividades realizadas, elas auxiliam tanto a nossa área de atuação, como também o profissional de educação física, tá bom? E o que são as fórmulas preditivas? São aquelas fórmulas que a gente faz um cálculo energético, a gente faz um cálculo, vamos usar o fator atividade para sedentário, vamos usar um fator atividade para uma atividade tensa, ou até mesmo os METs que a gente vai aprender, e qualquer outra fórmula de gasto energético. Tem muitas fórmulas. Qual que vai ser utilizada? Aquela que mais se encaixar na sua atuação profissional, aquela que se encaixar no seu esquema de trabalho, beleza? E aqui tem as necessidades energéticas diárias estimadas para atletas do sexo feminino e masculino. Depois vocês deem uma olhadinha nesse quadro, que vai falar o nível da atividade, exemplo do nível da atividade, atletas e a necessidade calórica diária. Então, 30 quilocalorias por quilo para mulheres, 31 calorias por quilo para homens. Como que vai ser feito? Você vai multiplicar o valor calórico por quilo. Se essa mulher tem 50 quilos, então são 30 calorias multiplicadas por 50 quilos. E o homem pela mesma quantidade respectiva ao quilo, né? 31 vezes, por exemplo, 73 quilos. E aí é uma maneira de se estimar a necessidade energética desses atletas, ok?